Glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado por esse amor que foi derramado no nosso espírito, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não precisamos ficar pedindo por esse amor, uma vez que ele já foi derramado em nosso espírito. E estamos aqui para manifestar esse amor, papai. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Gratos pela tua obra linda, maravilhosa, uma obra sem igual, papai. Não há outra semelhante, jamais haverá uma obra tão linda, tão majestosa, essa no qual nós podemos desfrutar desse amor. Esse amor que nos alcançou, esse amor que nos transformou, esse amor que nos curou, esse amor que nos deu vida. Hoje temos vida, Senhor, porque experimentamos, porque vivemos neste amor, Senhor. Muito obrigado, Pai, e que esse amor possa, papai, fazer com que cada um de nós esteja com o coração aberto para receber, continuar recebendo a palavra maravilhosa que já tem sido ministrada aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Antes de dar início, quero agradecer aos irmãos que puderam estar conosco no nosso aniversário, no sábado passado, né? Então foi um tempo maravilhoso, sempre é muito bom comemorar e ver, né, aquilo que o Senhor tem feito nesses anos. Os anos vão passando e muitas coisas vão acontecendo, muitas coisas vão mudando, mas o Senhor em todo tempo Ele é glorificado, Ele é exaltado. Amém? Em Juízes, capítulo 3, do versículo 1 em diante, um texto que Deus falou muito no meu coração. Eu nunca tinha ouvido assim, né, algo, né, dessa forma, né, mas quero compartilhar com você para que você possa meditar durante a semana uma mensagem que eu creio que vai ser de grande valia para cada um de nós. Juízes 3, do versículo 1 em diante, diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso, Deus, apenas para treinar, diga comigo, apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Zerá. Nesse texto, muitos podem pensar, pastor, já vou me antecipando, o que tem a ver isso, né, conosco? Isso é Israel, está falando lá do povo lá de trás, mas são alguns princípios para a nossa vida que são importantes e que jamais elas podem deixar de ficarem atuantes na nossa vida, caso contrário a gente vai acabar sofrendo consequências. Então, quando se não se dá ouvido ao que Deus ele fala, logo consequência à vista. É o que a gente pode ver aqui nesse texto. Sempre Deus está falando. Deus ele fala em todo o tempo, desde o início ele tem falado e ele continua falando nos nossos dias, fala através da sua palavra. E algo que Deus tem ministrado aqui nesse texto na minha vida, quando a gente não dá ouvido ao que Deus ele está falando, logo consequências estão à vista, consequências que sempre, né, vão gerar dor, sofrimento, angústia, né, sofrimento que na verdade não eram necessários. É bem claro nesse texto aqui, não eram necessários e não são necessários para quem é filho de Deus, para quem são filhos de Deus, né, que são herdeiros de Deus. Então, meu amado, minha amada, ouça, quando não se dá ouvido a Deus, logo eu vou estar dando ouvidos ao inimigo. Se eu não me engano, eu já falei alguma vez aqui, a gente se acorda todo dia, cada nova manhã nós nos deparamos sempre com 2 vozes, a voz de Deus e a voz
do inimigo, a voz das trevas. Então vai tudo depender de qual voz que eu vou dar ouvido para que esse dia seja conforme a palavra de Deus deixa bem claro. Porque a Bíblia diz que esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos e regozijamos nele. Quer dizer, todos os dias são dias bons, dias maravilhosos. Por quê, pastor? Porque é o dia que o Senhor fez. Agora, esse dia, ele é bom, ele é maravilhoso da parte de Deus, mas na minha vida vai depender qual voz que eu vou ouvir, qual voz que eu vou dar atenção. Então, se eu obedeço a Deus, eu desobedeço a Satanás. Se eu obedeço a Deus, eu vou contra Satanás. Se eu aceito a verdade, eu rejeito a mentira. Se eu aceito a saúde, eu vou rejeitar a doença. Se eu aceito o perdão, eu rejeito a mágoa. Se eu aceito o perdão, eu rejeito a acusação. Se eu aceito o perdão, eu recebo a justificação. Se eu aceito a liberdade, eu rejeito a prisão. Se eu aceito a paz, eu rejeito a angústia. Se eu aceitar a abundância, eu vou rejeitar a escassez. Se eu aceitar a alegria, eu vou rejeitar a tristeza. Se eu me mover em fé, a dúvida não vai ter lugar na minha vida. É assim que funciona. Se eu entender que tudo é possível que crê, logo o impossível deixa de ser. Porque Jesus um dia falou, tudo é possível para aquele que crê. Se eu aceito que tudo é possível aquele que crê, o impossível ele vai deixar de ser. Um dia Josué ele teve que chamar a atenção do povo para uma decisão. Ele deixou bem claro, decidam hoje quem vocês querem servir, a Deus ou aos Balaíns. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés, da mesma forma, diante do povo, coloca a oportunidade para que eles decidissem. Ele diz, coloco hoje, decidam pela vida ou pela morte. E ele ainda dá uma dica, escolham a vida. São decisões. A pessoa tinha que decidir um sentido, né? Eles tinham convicção bem clara do que eles queriam para a vida deles. Pastor, mas quem, né, se a gente for ver aqui assim, quem são as pessoas tão estúpidas que poderiam escolher a morte? Infelizmente, não só naqueles dias, mas também nos nossos dias, é colocado tanto a vida quanto a morte. Mas, infelizmente, muitos optam, escolhem pela morte. De que forma, pastor? Infelizmente, muitos. Foi o próprio Deus, deixa bem claro nesse texto aqui, ele diz assim, ele deixou esses povos para treinar os israelitas. Esses povos, esses inimigos ficaram ali para que servissem de treinamento para Israel. Treinamento porque eles não tinham experiência de guerra. Todo aquele povo que tinha saído do Egito, eles não tinham experiência de guerra. Se a gente for trazer para a nossa vida, que assim, quando nós estávamos no mundo, no caso, e viemos para a luz, quando Deus nos tirou das trevas e nos colocou na luz, né, naquele tempo que nós estávamos nas trevas, a gente não sabia o que era guerrear. Por quê? Porque a gente fazia parte de um exército. Em outras palavras, a gente era usado pelo inimigo. Agora, nesse outro reino que Deus nos colocou, eu não tenho experiência de guerra. Esse povo que estava aqui, eles não tinham experiência de guerra. Só que Deus, sabendo tudo que vem pela frente, tinha que ter um treinamento para essas pessoas. Então, aqueles inimigos que ficaram, aqueles povos, ali a Bíblia deixa bem claro, era só para treinamento. Só para treiná-los. E aconteceu bem o contrário que a gente pode ver aqui em Juízes 3, versículo 4. Então essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova. Então se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então eles não tinham experiências de guerra, não tinham lutado ainda, e Deus deixa eles para treinamento. Não sei se você já ouviu sobre isso, eu creio que já também, que hoje, né, Israel está vivendo uma guerra e outros lugares também, mas o tempo para se preparar para uma guerra é no tempo de paz. Não se prepara para a guerra numa guerra. Se prepara-se para a guerra em tempos de paz. Nunca se prepara, ou seja, a não ser, lógico, né, dependendo da gravidade da nação ali, de repente muitos têm que pegar em armas, têm que pegar em alguma coisa que nunca foram treinados. Lógico que logo eles também vão ser abatidos. Então se prepara para a guerra em tempos de paz, não num tempo de guerra. Então quantas guerras surgem na nossa vida, quantas lutas que a gente enfrenta constantemente, mas para que eu possa vencê-las, para que eu possa mantê-las no lugar delas, eu tenho que ser preparado em tempo de paz. É dessa forma que a gente vai vencendo. Então não se prepara de outra forma. Então para isso precisa haver o quê? Um treinamento. É como se
E um treinamento, né? Eu nunca passei por um treinamento de guerra, nunca passei no treinamento, talvez alguns já passaram aqui assim, e o treinamento geralmente é como se fosse uma realidade. Tem todo um treinamento, lógico, não com munição para letal, mas, ou seja, todo o treinamento, e muitas vezes, quando se cai na mão do inimigo, como agora lá, né, o Hamas tem todos aqueles israelenses lá mantidos lá em cativeiro, como pessoas são inimigas, olha assim, então todo um treinamento para que você possa enfrentar aquelas situações que vão surgindo, né? Então, o próprio Deus, ele permite que esses inimigos estivessem ali, mas para treinamento. Mas, infelizmente, em vez disso, o que aconteceu? Israel se uniu ao inimigo. Israel acabou se unindo aos inimigos. Ali eles acabaram o quê? Se acostumando com eles. Acabaram fazendo como que uma aliança com eles. Agora você consegue imaginar Israel fazendo uma aliança com aqueles inimigos que Deus deixou bem claro, ficou ali só para treiná-los. Ficou lá para que eles usassem aquela situação ali, para eles se fortalecer, para eles crescer. Mas acabou eles se acostumando com eles, fizeram uma aliança com eles. É como se fosse essa doença, essa enfermidade, essa situação no casamento, essa situação nos negócios, na família. O que falar dessas questões, né? O que eu vejo é que o que na verdade elas e outras se comparam. A gente pode ver muito claro nesse texto aqui. O que se compara, pastor? Esses inimigos que foram deixados lá e para a nossa realidade, doenças, enfermidades, problemas diversos que nós enfrentamos. Algo que eu entendo muito claro é que eles são como que sintomas. E o que é um sintoma? Eu fui pesquisar para ver o que é um sintoma. Primeiro, um sintoma é um indício de uma doença, por meio do qual se pode prever a sua cura ou o seu agravamento. Depois, é uma alteração no funcionamento dos órgãos, descrita pelo paciente, que favorece a determinação do diagnóstico. Depois, qualquer sinal de perturbação orgânica ou psicológica. Fenômeno que supostamente indica um acontecimento futuro. Isso são sintomas. Se você vai lá pesquisar, no dicionário significa sintoma. Então não quer dizer que é uma realidade, mas está apontando para alguma coisa que possa acontecer, talvez um sinal que está dando tanto físico, tanto psicológico, né, mostrando que pode surgir alguma coisa. Então são uns sintomas. Porque eu já perguntei algumas vezes para Deus, se Jesus Cristo, ele leva no seu corpo, a Bíblia deixa bem claro, se ele levou no seu corpo toda dor, toda doença, né, toda enfermidade. Então, o que é isso que as pessoas sofrem nos nossos dias? Com esse diagnóstico, aquilo lá. Um dia Deus mostrou bem claro, isso são sintomas. Sintomas. E graças a Deus eu não estava errado, porque foi confirmado depois, até com o pastor Pio, um dia lá na chácara, lá falando e eu conversando com ele, ele deixou bem claro, pastor, isso aqui são sintomas. Na nossa mente, às vezes, parece ser difícil, mas é o que a Bíblia deixa aqui e o que a gente pode ver. Então, sintomas, eles ficaram, no caso aqui deles, nós estamos falando ali de inimigos físicos, mas trazendo para a nossa realidade hoje, não são inimigos físicos, mas são espirituais. Então, os sintomas, eles ficaram aqui para treinamento. Ficaram os sintomas para o treinamento, mas eles já foram, né, para a nossa realidade, eles já foram destruídos, porque Jesus já venceu eles. Eu preciso ter isso bem claro. Pastor, essa doença, essa enfermidade, essa situação no casamento, essa família, na minha família, nos meus negócios, são tantas questões, e nós podemos, através da palavra de Deus, entender bem claro que Jesus, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 14, Hebreus 2, 14, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, falando de Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte, através da morte dele, derrotasse, em outras versões diz, aniquilasse, aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então Jesus, nesse texto aqui, fica muito claro que ele participou de todos os sofrimentos, talvez, que o ser humano possa enfrentar, mas ele mostra aqui na palavra que através da morte dele, ele derrotou. Através da morte dele, ele aniquilou. Quem que ele aniquilou, pastor? Aquele que tinha o poder da morte, isso é o diabo. Então, por sua morte, derrotasse, aniquilasse aquele que tem o poder. Mas, pastor,
Essa minha pressão alta, pastor, essa minha dor de cabeça, esse meu vício, essa minha cruz no casamento que eu preciso carregar, essa miséria que me acompanha a vida inteira. Não. Isso aqui, conforme deixa o texto bem claro, são coisas, são situações que são para treinamento na nossa vida. São situações que acontecem na nossa vida para que a gente possa ser fortalecido no Senhor. Então, agora, porque eles não entenderam o que Deus falou, eles acabaram fazendo aquilo que Deus reprova. Veja no versículo 5 e 6, diz o texto: os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Tudo, veja o caos que chegou àquele estado de Israel. O caos que chegou naquele povo, olha assim, porque eles não deram ouvidos a Deus. Lembra que eu falei no início? Por eles não estarem dando ouvidos a Deus, eles acabaram fazendo o que o Senhor reprova. E eles acabaram se aliançando com o inimigo. Eles acabaram fazendo aliança com o inimigo. Eles não só entregaram, porque naqueles dias, e tanto a gente também recomenda hoje, mas naqueles dias jamais eles poderiam entregar os filhos deles para casar com outros povos. Não, e eu acho que, se eu não me engano, até hoje funciona dessa forma lá, porque eles vivem dentro desse sistema. Então eles não poderiam jamais entregar um filho ou uma filha para casar com algum daqueles outros povos, porque o único povo, às vezes as pessoas não entendem o que Israel está vivendo hoje, que vai ainda viver, mas o único povo que foi escolhido por Deus é Israel. Entre todas as nações do mundo, a única nação que Deus escolheu para ser povo dele é Israel. Não tem duas nações, só tem uma. Só Israel. E Israel é a menina dos olhos de Deus. Então, e deixa bem claro em Deuteronômio que Deus escolheu eles não por eles terem um povo mais numeroso, por serem ricos, por serem sábios, não. Deus decidiu amar eles e pronto. Então eles são povo de Deus, eles não são filhos. Nós, cristãos, somos filhos. Isso que as pessoas não entendem, ou seja, Israel não é filho. Israel não crê em Jesus, Israel não teve um encontro com Cristo. Israel só tem um encontro com Deus, esse Deus que nós estamos lendo aqui. E a batalha final, ou seja, o final do tempo, isso lá para Apocalipse, a batalha de Armagedon vai ser contra Israel, mas não é contra um Irã, contra o Hamas, alguma nação, não. Todas as nações do mundo vão se voltar contra Israel. E lá, conforme diz a Bíblia, um remanescente é que vai ser salvo. Por que vai ser salvo, pastor? Porque eles vão reconhecer Jesus. Eles estão esperando a primeira vinda de Cristo. Nós já, quando Jesus retornar, não no arrebatamento, é a segunda, mas eles estão esperando pela primeira ainda. Então eles são povo, eles não são filhos, são povo de Deus. Então são a menina dos olhos de Deus. Então, e ele deixa bem claro, então tem consequência para eles, porque eles vivem na lei. E tudo isso porque eles esqueceram do Senhor, o seu Deus, e acabaram o quê? Imagina, além de estar entregando os filhos deles para o povo inimigo, eles acabaram prestando culto aos Balaíns, culto ao diabo, culto a Satanás, porque fora de Deus é isso que tem. Então a Bíblia está deixando bem claro, eles prestaram culto aos Balaíns e a Zerá. Então será que a gente consegue entender a que ponto que eles chegaram? A que ponto que eles chegaram aí assim? Agora trazendo para a nossa realidade atual, porque alguns podem até pensar, eu até concordo, pastor, mas isso é com Israel. O que tem isso a ver conosco? Trazendo para a nossa realidade, o que tem isso a ver com a minha vida, com a sua vida? Pastor, tem como alguém que experimentou o agir de Deus e se esquecer dele e dos seus feitos? Uma pergunta. Será que tem pessoas no nosso meio, será que tem pessoas que caminham conosco, que experimentaram Deus, que experimentaram o poder de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, e se esquecer dele, se esquecer dos seus feitos? Infelizmente, tem muita gente na igreja fazendo aquilo que Deus reprova. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida desleixada com a obra de Deus, Outros servindo a Mamon, outros sendo amantes de si mesmos. Isso aonde, pastor? Na igreja, no corpo de Cristo, Então, outros, acabam dando um ouvido para um outro evangelho. Pastor, mas que outro evangelho? Aquele que coloca dúvidas em tudo que Cristo fez por nós.
Quando se trata de um outro evangelho, esse outro evangelho ele quer colocar dúvida em tudo o que Jesus Cristo ele fez pela nossa vida. Vamos ler 2 Coríntios 11, versículo 3 e 4. Diz o apóstolo Paulo: o que receio e quero evitar. Veja o que Paulo está dizendo, ele estava falando para a igreja, o que ele estava imaginando, o que ele estava querendo evitar. Ele diz: o que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Em outra versão, vocês aceitam com facilidade. Nós não podemos esquecer que Paulo, falando aqui para os Coríntios, ele está falando para a igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo. Era uma igreja considerada, né, não somente ela, mas os demais. Ele começa aos santos, sempre aos santos. A igreja que tinha todos os dons do Espírito era a igreja de Coríntios. E Paulo, ele chega aqui falando, então, algo muito sério que o apóstolo Paulo diz. Ele gostaria que fosse evitado. Ele amava aquela igreja, ele amava aquelas pessoas, e ele estava passando um recado, como nós, eu creio que cada pastor, cada vida que sobe aqui, cada pastor, ele passa um recado para que sejam evitadas muitas situações na nossa vida. Esse é o objetivo de trazer mensagens para que se evite algumas questões que vão trazer prejuízo na nossa vida. E Paulo, ele fala muito aqui nesse texto aqui, e evitado o que, pastor? Ele queria que fosse evitado que os irmãos fossem enganados por Satanás através de um outro evangelho. E Paulo estava dizendo que o engano acontece na mente das pessoas. Por quê? Porque no espírito já está resolvido. As pessoas já eram de Cristo. O Espírito Santo já habita no espírito delas. Então ele está dizendo que ele queria que fosse evitado um problema que ia ser causado na mente das pessoas. E hoje, se a gente for ver, talvez o que mais está matando pessoas hoje na face da terra não são problemas físicos, mas problemas mentais. Mente. Se a gente for ver, fazer uma pesquisa em Blumenau, só falando em Blumenau, falo constantemente aqui, tem milhares e milhares de pessoas que estão presas nos seus lares debaixo de depressão, ansiedade, fobias, estresse e tantas outras doenças que levam ao suicídio, que levam a desistir da vida, enfim, desistir do casamento. Então, uma tragédia atrás da outra por problemas aonde, pastor? Na mente das pessoas. Então Paulo queria que fosse evitado um problema na mente das pessoas aqui. A mente enganada, ela acaba se corrompendo, e quando se corrompe, ela se desvia da verdadeira, ou seja, e pura devoção a Cristo. Uma mente corrompida, ela vai se desfazendo, ela vai se afastando daquilo que é verdade, daquilo que é puro, daquilo que Jesus ele faz na nossa vida. Então uma pessoa que era sincera naquilo que ela fazia, Deus, mas talvez era uma daquelas pessoas que orava constantemente. Eram pessoas que não faltavam os cultos semanalmente. Eram pessoas que estavam em cada evento, toda vez que a igreja fazia um evento, estavam lá presentes. Toda vez que tinha um momento da generosidade, vinha, trazia a sua oferta, o seu dízimo. Toda hora que tinha, um momento do louvor, da adoração, chegava para adorar, chegava para celebrar, chegava para exaltar, porque era aquilo que queimava o coração dela. Mas chegou o momento, a gente daí ouve falar, aquela pessoa se desviou, pastor, aquela pessoa se desviou, aquela pessoa se afastou. Por que ela se afastou? Porque a mente dela foi corrompida. A mente dela foi atacada, a mente dela, suas emoções sofreram um ataque que levou era uma pessoa sincera, uma pessoa pura, era uma pessoa autêntica, mas ela acabou se afastando. Por quê? Porque o ataque veio aqui, na mente, coração, que trabalha na vontade, nas emoções. Não foi no espírito, porque no espírito ela está salva, no espírito ela tem o Espírito Santo. Mas a mente, então Paulo ele estava querendo evitar que a igreja sofresse um ataque na mente por Satanás. Da mesma forma que ele está chamando a nossa atenção para a igreja. Então, por se dar ouvido a um outro evangelho, ela acabou se corrompendo e se desviou da sua sincera e pura devoção a Deus. E aqui a gente entende muito claro essa questão quando as pessoas se afastam. E Paulo diz que eles acolheram um espírito diferente
do que eles tinham acolhido. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, como eu falei, ele habita no nosso espírito. Isso é fato. As pessoas não podem ter dúvidas sobre isso. Agora, o que Paulo ele está dizendo é que se eu estiver vivendo aquilo que Deus reprova, se eu estiver vivendo o que Deus reprova, eu estou acolhendo como se fosse um outro espírito. Eu acolho um outro. A gente, como eu sempre digo, às vezes as pessoas querem que a gente resolva todos os problemas das pessoas. A gente não tem como resolver tudo, porque cada um tem a sua vida. O pastor não é onipresente, né? Então, a não ser que tenha algum aqui na Resgate, não sei, né? Que seja onipresente, mas eu só posso estar num lugar ou no outro, né? Então, e também não tenho olhos, né? Como a Bíblia diz, que vê todo lugar, no caso, né? Então, cada um de nós tem a sua vida. Mas aqui, graças a Deus, ninguém faz nada que reprova a sua conduta diante de Deus. Mas quando eu faço algumas coisas que reprovam aquilo que Deus está falando, eu acabo atraindo para mim. Eu sou responsável por atrair, agasalhar, em outras palavras, um outro espírito. É isso que Paulo está dizendo aqui muito claro. Então isso é muito sério. Posso estar sendo conduzido por um outro espírito, um outro ser, um que não vai me fazer feliz, saudável espiritualmente. Então, se alguém vem pregar um outro Jesus, pregar um Jesus que não é aquele que a gente prega, ele traz consigo um outro espírito. E nós vivemos um tempo que, né, a internet é uma bênção de Deus, mas ao mesmo tempo, né, quantas coisas que a gente recebe e a gente pode se deparar que vem de uma forma camuflada, ou seja, querendo trazer um evangelho, mas não é o evangelho que Cristo prega, não é o evangelho que Paulo ele pregou. Pastor, como que eu sei quando é um outro espírito? Como é que eu sei, como é que eu posso decifrar um outro espírito? É muito fácil, né? Se eu ouvir um Jesus que diz que eu tenho que pagar um preço para ser salvo, aí é um outro espírito. Detecta fácil. Pastor, tem que pagar o preço, tem que fazer um sacrifício para Jesus salvar. Um outro espírito. É bem claro isso aqui assim. Um Jesus que condena em vez de salvar. Você vai e recebe só condenação. Jesus veio para condenar, é outro espírito. É bem claro isso aqui assim, muito claro que Deus foi mostrando um Jesus que sempre te coloca para baixo com seus temores, sempre com medo. Preste atenção, meu irmão, se não vier domingo, já sabe, a trombeta pode soar, naquela soada e tu ficou em casa, vendo futebol, vendo a final, já era. Esse Jesus que só condena, o outro espírito. E às vezes a pessoa pode até rir e achar engraçado, mas é o que tem muito por aí, é o que tem muito. Um Jesus que diz, não é bem assim a questão, uma vez salvo para sempre. Um Jesus que diz que tem que pagar para receber. Um Jesus que diz que comunhão com o corpo não é necessário. Para que congregar? Quantas pessoas estão aí sem congregar? Por quê? Porque elas ouviram um outro espírito, um outro evangelho. Esse outro evangelho, ele ensina isso, né? Um Jesus, né, que perdoa somente quando eu confesso, né, a minha falha. Um Jesus que exige sacrifícios para acrescentar o que ele fez na cruz. Um Jesus que diz que se não ama mais o seu cônjuge, separa, uma vez que é importante ser feliz. É isso que a gente ouve. Não, se não deu mais certo, separa, porque o importante é ser feliz. Se você ouve isso, é um outro espírito. É um outro espírito. Um Jesus, né, que diz, faça o mal e você vai receber o bem, é outro. Um Jesus que diz, essa doença é melhor se conformar, pois a vida um dia tem que acabar mesmo. Não, se conforma, meu irmão, porque uma hora vai ter que acabar. Então se conforma com esse câncer, se conforma com essa doença, se conforma com esse mal, porque vai morrer, todo mundo vai morrer. Esse é um outro espírito. Então são vários exemplos que a gente pode ver claramente quando se vem com outro evangelho. E se eu aceito outro evangelho, eu recebo um outro, conforme Paulo diz, um outro espírito. Ele mostra bem claro esse outro evangelho, eu estou aceitando um outro espírito. E ele vai causar problemas, danos na minha vida. E algo que a gente pode ver muito claro nesse texto, né, que Deus, através do seu Espírito Santo, ele vem alertando a igreja. Como igreja, nós recebemos, como eu falei antes, o Espírito Santo quando a gente recebeu a Cristo. E se nós não vivermos de uma forma sóbria, a gente acaba correndo o risco de ser enganados, conforme Paulo diz. Ele usa qual exemplo? Ele usa o exemplo de Eva.
Então nós já recebemos o Espírito Santo, mas se eu não estiver prestando atenção na minha caminhada, eu posso estar acolhendo esse outro Espírito, e esse só vai causar dano na minha vida. Veja em Gênesis 2, versículo 15, diz o texto: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então nós temos, você conhece a história, Adão e Eva, eles têm a responsabilidade de guardar o jardim. Mas você já pensou uma vez, eu fiquei meditando nesse texto, Adão está lá, tem os bichos, tem os animais, tem a plantação, tudo, e guardar do quê? Guardar o jardim, guardar o local. Se só tinha os animais, que ele tinha o trabalho de dar o nome para eles, tinha as plantações e assim por diante. Mas Deus deixa bem claro, Ele coloca eles no jardim para guardar. Aí se a gente for prestar atenção um pouquinho, por que Deus já coloca e diz assim, para guardar, para eles vigiar? Porque Satanás já tinha caído antes deles. A serpente não apareceu do nada ali. A serpente, modo de dizer, Satanás não entrou na serpente do nada ali. Deus já tinha falado para guardar. Veja que o texto aqui, a gente não pode esquecer que a Bíblia diz em Provérbios 4, versículos 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Numa outra versão diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, guardar o coração aqui é guardar a nossa alma. Isso é minha responsabilidade. Pastor Ney, pastora Tamara, pastora Lírio, pastora Maria, eles não conseguem guardar o coração de ninguém. Eu não consigo guardar o coração da minha esposa, dos meus filhos. Eu não tenho como eu guardar o coração, porque o texto é bem claro, guarda o seu coração. Então, quando se trata de guardar o coração, isso é a nossa responsabilidade. E a Bíblia está dizendo que depende toda a nossa vida. Não depende uma parte da vida. Depende toda a nossa vida a partir do momento de guardar o nosso coração. Então, a Bíblia mostra, claro, que eles falharam em guardar o jardim. Eles viviam no jardim que era o quê? Semelhante ao lugar santíssimo. Algo que para muitas pessoas, o jardim do Éden. Mas o jardim era considerado como o lugar santíssimo. Ou seja, o santo dos santos. Esse era o jardim. Por que as pessoas dizem, Jesus ele veio para nos levar de volta para o jardim, de volta para o Éden, de volta no sentido, ou seja, para aquela vida antes de cair, antes da queda. Então eles viviam naquele lugar ali, assim, naquele lugar, mas a Bíblia está falando aqui que eles falharam em quê? Em guardar o coração e deram ouvido o quê? A mentira. Lá no jardim, lá no lugar santíssimo, ali no, como diz no Santo dos Santos, mas eles deram ouvidos à serpente. Por não se guardar, a Bíblia diz aqui muito claro, por não guardar o coração. E a serpente, então teve êxito na vida de Eva, porque não vigiou. Só por isso. Ela só tem êxito. Então o diabo ele só tem êxito na nossa vida se nós não vigiarmos. E geralmente as pessoas que caem é por falta do quê? De um cuidado. Eu acho que ninguém cai, De repente, pastor, eu caí num buraco, mas talvez o buraco ele apareceu de repente, ele assim, não, o buraco já estava lá. Mas a gente, talvez por não perceber um descuido, a gente acaba caindo. Então, eles acabaram caindo, ou seja, não tiveram prejuízo aqui, assim, por eles não terem cuidado. Então, Eva cai, e juntamente o esposo, por eles ambos não estarem vigiando. Então, quantos maridos caem, por não vigiar? E acabam trazendo prejuízo para a esposa, para os filhos, para os pais, e assim por diante. Tudo por falta de vigiar. Por falta de estar ali, focado na palavra. Quantos, que acabam caindo numa fofoca, por causa de uma mágoa, por causa de uma mentira, de uma calúnia. Não vigiou no quê, pastor? Nas orientações que Deus havia dado. Gênesis 2, versículo 16 e 17, diz o texto, o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, aqui trazendo para aquilo que o apóstolo Paulo falou, Eva, ela recebeu como se fosse um outro evangelho. Quando ela teve o diálogo com a serpente, não de Deus, Deus falou a coisa correta, mas quando ela empresta os ouvidos para a serpente, é como se estivesse recebendo
um outro evangelho. Ela recebeu um outro, porque Satanás diz, a partir do momento você vai ser como, mas ela já era como Deus. Eles já eram como Deus. Então, mas ela, por emprestar os ouvidos, acabaram tendo todo o prejuízo. 2 Coríntios 11, versículo 3 e 4, né? Como eu falei antes já, o que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. E para conclusão, então, a preocupação de Paulo com os irmãos era evitar problemas desnecessários na vida dos irmãos. Essa era a preocupação, né, uma preocupação boa que o apóstolo Paulo tinha aqui no sentido, é o que ele fala aqui assim, para que a igreja, para que os irmãos pudessem evitar, como diz, problemas desnecessários. Todos nós, eu acho que todos nós, eu talvez não sei quantos aqui, mas né, eu conheço muitas pessoas e a maioria das pessoas, todos nós enfrentamos algum tipo de problema. Talvez um problema, talvez não de uma ordem tão assim que chame tanta atenção, mas todos nós né, acabamos nos deparando com situações que precisam de uma solução. E tem muitos problemas né, que a gente enfrenta e que possa estar enfrentando, ou que vai enfrentar, que não era necessário. Deus falou isso aqui, deixou bem claro, tem problemas na nossa vida que eram desnecessários. E Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto, não quer dizer que ela foi enganada, não quer dizer que ela estava sendo enganada, mas ele estava falando isso para que fossem evitados os problemas. Porque como naqueles dias, também não é diferente dos nossos dias, as informações chegam dos quatro cantos de todos os lugares, né? Principalmente hoje, como eu falei, na internet, vem informação daqui, vem informação de lá. Tem pessoas que na igreja, às vezes, já não creem mais nem em arrebatamento, não creem mais em Jesus, não creem mais em nada. Por causa do quê? Porque eles recebem um outro espírito. E Paulo está dizendo, eu quero que seja evitado, eu quero que vocês poupem, em outras palavras, dor de cabeça que vai ter na vida de vocês. Poupem situações desagradáveis, lágrimas, tristezas, que possam acontecer na vida de vocês quando vocês acolhem esse tipo de situação. Então, quantas situações que poderiam ser evitadas se eu não revidasse? Um exemplo bem claro. Né? Na quinta-feira, se eu não me engano, aquele camarada que matou um outro ali no mercado, ali assim, matou. Ah, mas a pessoa tinha mais de 20 passagens pela polícia. Pois é, mas o juiz decretou prisão preventiva, pode ser que passe 20 e poucos anos na cadeia. Mas poderia ser evitada aquela morte? Lógico que poderia ser evitada. Mas de repente, naquele momento de ódio, sei lá o que passou no coração da pessoa, foi lá, casou. Então, quanta coisa que naquele momento, pastor, mas eu sou daquele que não leva desaforo para casa. E de repente revidou e aí perde, ou seja, às vezes perde parte da sua saúde, perde parte do seu corpo, perde a sua família, por uma situação que poderia ser evitada. Poderia. Não é? Quantos problemas financeiros desnecessários se eu fizesse as contas antes de sair gastando? Graças a Deus aqui não tem problema nessas áreas, né? Mas quantos que eu tenho que lidar, às vezes, na comunhão cristã em outros lugares, né? A pessoa está endividada, mas eu sempre faço pergunta, lógico, pode acontecer, pode, uma pessoa descobrir um diagnóstico que tem que pagar lá uma cirurgia, fazer alguma coisa, sim, pode acontecer. Mas tem outros não, o camarada, ele ganha 3 mil reais por mês, mas gasta 5. Aí depois começa a repreender o diabo daqui, o demônio de lá, mas o que o diabo, mas o que eu tenho a ver com esse negócio? Não tem? Então, quantos divórcios, hoje, meu irmão, minha irmã, é de ficar de cabelo em pé, quantas pessoas se divorciando por essa área da área financeira? Por quê? Porque se gasta além do que se ganha. Então, são problemas desnecessários. Problemas de vícios. Ah, pastor, mas o meu filho, mas eu estou com esse vício. Quantos problemas de vícios hoje que eram problemas desnecessários? Por quê? Porque a Bíblia diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Quanta gente viciada hoje, tanto na internet e tantas coisas que a gente poderia falar, mas por causa do quê? Eram problemas que poderiam ser evitados, eram problemas desnecessários, prestando atenção com quem caminha, prestando atenção com o que se ouve, prestando atenção com o que se vê.
Então o que Paulo chama a atenção aqui é para que fossem prestado atenção, para que as pessoas evitassem esses males, né? Então diz o texto aqui assim, em 1 Coríntios 15, 33, o último texto: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Quer dizer o quê? Não se deixe. Então a pessoa que foi enganada, ela deixou-se enganar. O engano não entra, ele não entra arrombando a porta. O engano, ele só entra como Satanás, se eu abro a porta, se eu deixo entrar. Então ele diz, não se deixe enganar. Quantas pessoas estão sendo enganadas hoje, e é mais fácil ela colocar a culpa na pessoa que enganou ela. Não, mas ela permitiu ser enganada. Foi ela. Ela permitiu ser enganada. Então Paulo, ele está alertando, não se deixe. Pastor, me ajude, eu fui enganado. Eu até posso, mas vamos ver quem abriu a porta. Então muitos problemas emocionais desnecessários, né? Quanto medos, quanto pânico. Hoje as pessoas, meu Deus, é milhares, é milhões, né, de pessoas sofrendo de algo que ela permitiu. Ela deixou o medo entrar, ela deixou o pânico entrar, ela deixou a fobia, ela está permitindo que essas coisas dominem a vida delas. Quanta mentira, quantas pessoas que aceitaram mais a mentira que a verdade. Muitas pessoas a gente não imagina. Já com essa guerra lá no Oriente, muitas pessoas já estão deixando de viver aqui. Já estão deixando de viver, já entregaram, em outras palavras, já, pastor, não, porque isso vai terminar, vai culminar na terceira guerra, então eu já vou perder, e já vou isso, já vou aquilo, já estão alimentando um monte de coisa, porque não é verdade. Mas elas estão permitindo, ou seja, trazer isso para a vida delas. Então elas decidiram dar mais ouvidos às mídias sociais, às reportagens, do que à palavra de Deus. E o texto que a gente iniciou falando aqui, ele deixa bem claro, os inimigos foram deixados só para treinamento, não era para prejudicar o povo. Eles foram deixados para treinamento. Agora imagina Deus, ele vai deixar uma doença para que eu morra dessa doença. Daí ele vai para o que tu aprendesse? O que o morto vai dizer? Né? Se a pessoa diz, não, essa doença foi Deus que colocou. E a pessoa morre e vai perguntar, o que ele aprendeu com aquela doença? Deus, ele permitiu que esses inimigos, esses sintomas estão ali para quê? Para treinarmos, para nos fazer mais forte, para a gente poder estar cada vez mais, né, vivendo aquilo que Deus ele deixou muito claro. Então, em outras palavras, eram só para executar, eles eram para executar, ou seja, destruir aqueles inimigos, não pagar para ver o que ia dar. Então, Deus ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. E Jesus, né, dizem em Colossenses que ele venceu os inimigos e os expôs. Então, tudo aquilo que nós vemos, falei sobre alguns exemplos, mas existem tantos outros que a gente se depara todos os dias. Todos os dias. Então eles estão ali para quê? Para que a gente possa crescer. Em outras palavras, exercer. Eu nunca expulsei um demônio antes de Cristo. Não sei se alguém já tinha expulsado algum demônio antes de Cristo na sua vida. Mas para aprender a expulsar, como é que faz quando a gente tem que aprender? Tem que aparecer um demônio, tem que aparecer um espírito, ou não? Ou dá para fazer um curso, só num cursinho na internet, vamos fazer um cursinho aqui básico para expulsar? Não, a gente só aprende quando eles estão ali presentes. Como é que a gente vê as pessoas sendo curadas? Para ela receber cura, porque ela tem que ter uma doença. Então a doença está lá para matar ela? Não, é para treinar a gente. Para a gente orar por ela, para a gente abençoar ela, para a gente libertar ela, para a gente manifestar ela. As enchentes, as chuvas, previsões, pastor, meu Deus, quanto que a igreja orou para quê? Para que fosse evitada essas tragédias, só que a chuva estava ali. Mas de repente, não, mas é vontade de Deus mesmo que Blumenau fica debaixo da água, Gaspar desapareça, Indaial também. Não. A chuva, a abundância, ou seja, tantas coisas são para que a gente possa exercitar quem nós somos. Exercitar, porque eu creio que, né, muitas coisas que são por vir até a trombeta soar, né, mas é para que a gente possa manifestar quem nós somos. Manifestar. Pastor, mas o diabo já foi? Sim, Jesus já venceu, Jesus já destronou a doença, as dores, as enfermidades, tudo isso Jesus já venceu. Agora, esses sintomas, aquilo que estão aqui, para nós treinarmos. Pastor, mas essa dorzinha vai me matar. Não, não é para matar, é para que você exerça, declare, essa dor não me pertence, fora. Opa, já venci, daqui a pouco vem um negocinho um pouco mais forte. Para quê? Para treinamento.
Surgiu um problema, pastor, foge dele. Não, vai para cima dele. Se lança em cima para quê? Para mostrar aquilo que Cristo fez na nossa vida. Problema, lógico, né? Não é aqueles problemas que eu fico causando, desnecessário. Aí é outra história. Mas essas situações que a gente se depara são para que a gente treine. Eu creio que essa semana vai ser uma semana poderosa, como o Ivan já falou, extraordinária, que o povo está sendo treinado e aquilo que vier contra, pelo caminho que veio, por 7, vão bater em retirada. Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza.